Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estar decorando esse bolo. É um bolo de 1 kg, massa branca e recheio de mousse de leite ninho. Aqui eu já fiz uma pré-camada no meu bolo. Fiz a pré-camada na cor rosa, porque esse bolo vai ser todo rosa. Então toda vez que a gente vai fazer o bolo todo de uma cor só, a gente já pode usar o chantilly dessa mesma cor para fazer uma pré-camada. Agora, se o bolo for branco, a gente faz a pré-camada branca. Ou se ele tem mais de uma cor, o ideal é que você faça a pré-camada branca também para não interferir na cor final do bolo, tá bom? Então agora, com o saco de confeitar, a manga, né, de confeitar, eu vou vir depositando o chantilly no meu bolo para que a gente consiga alisar e fazer a decoração dele, tá bom? Para chegar nessa tonalidade de rosa, eu usei poucas gotinhas de corante em gel vermelho morango, tá bom? Vai colocando aos poucos, porque além dele ser um corante em gel que ele é mais forte, a intenção é ele ficar vermelho. Então, né, você tem que colocar aos poucos para conseguir as tonalidades de rosa. Mas eu gosto bastante, pessoal, de usar corante vermelho para fazer tonalidades de rosa, porque assim a gente consegue chegar em várias tonalidades. É só a gente ter paciência e ir acrescentando o corante aos poucos. Vai colocando de gotinha em gotinha para você não passar da tonalidade que você quer, tá bom? Mas se passar também, aí só você ir acrescentando chantilly branco, que aí vai dando uma clareada, tá bom? Então, pessoal, depositei o chantilly no meu bolo e agora eu venho alisando. Eu sempre começo alisando a parte de cima do meu bolo para depois vir para a lateral. Eu faço nessa ordem, tem gente que faz diferente, tá bom? Então você faz do jeito que vai ser melhor para você, do jeito que você tem mais praticidade, tá bom? Esse é o meu jeito. Então eu venho alisando a lateral e conforme a gente vai alisando, se tiver faltando chantilly em algum lugar, ele se abre um buraco. Então a gente tem que voltar com o chantilly, passar mais um pouquinho e vir alisando novamente. Então eu vou fazendo esse processo até eu ver que ficou bom o suficiente, tá bom? Aonde eu vejo que tá faltando um pouquinho de chantilly, eu venho com a espátula mesmo, venho depositando mais um pouquinho de chantilly e dou mais uma alisada, tá bom? Nesse bolo, pessoal, eu resolvi usar a espátula de textura. Já faz muito tempo que eu não uso a espátula de textura, tá? Então, antes de eu passar a minha espátula de textura, eu venho tirando só um pouquinho do excesso da minha quina, tá bom? Porque quando a gente passar a espátula de textura novamente, essa quina vai subir. Então, eu não fiz aí a minha quina ainda, eu só tirei um pouquinho do excesso, tá bom? Mostrei aí pra vocês a espátula que eu vou estar usando, ela tem vários dentinhos. As minhas espátulas, elas são de plástico, elas não têm numeração, não tem nome específico, tá bom? Então não tem como eu dar uma referência certinho pra vocês, mas ela tem vários dentinhos e eu gosto bastante de estar usando ela, porém quase não uso espátula de textura porque dá um pouquinho mais de trabalho, tá bom? Você tem que ter paciência, como se você fosse alisar um bolo, deixar ele totalmente liso. É aquilo que eu falei pra vocês nos vídeos anteriores. Tem que ter paciência, é um trabalho de formiguinha, você alisa, depois você tem que voltar, alisar de novo, depositar mais um pouquinho de chantilly. Então, a maioria das vezes, pela praticidade, eu prefiro usar o pincel de silicone. Vocês veem aí que na maioria das minhas decorações, eu sempre uso o pincel de silicone, tanto na lateral como na parte de cima, porque é muito mais simples e também dá aquela textura e eu gosto bastante. Mas de vez em quando eu preciso treinar, então eu não posso abandonar a espátula de textura de vez, então de vez em quando eu acabo usando, tá bom? Então passei aí minha espátula de textura, passei poucas vezes aí para não correr o risco de tirar, arrancar o chantilly do meu bolo, mas não é assim que você só pode passar poucas vezes, não é isso. Mas é que se você estiver passando de forma errada e você passar várias vezes, vai arrancando muito chantilly. Agora, se você já tem um costume e você passa a espátula de textura certinho, aí você pode passar quantas vezes você quiser, porque aí ele não vai arrancar o chantilly do seu bolo, entendeu? Aí é questão de saber e para você saber você tem que praticar, tá bom? Então, passei a espátula de textura na lateral e na parte de cima o pincel de silicone, tá bom? Fiz a limpeza do meu prato, pessoal.
E agora eu vou vir fazendo a decoração com o bico de confeitar. O bico de confeitar que eu vou estar usando é o bico 22 da Wilton, tá bom? Ele é um bico pitanga bem pequenininho. E aí eu vou fazer rosetinhas na parte de cima. E na lateral eu vou fazer conchinhas, tá bom? Eu escolhi esse bico porque ele é um bico delicado e como o bolo é pequeno, eu resolvi trazer um ar de delicadeza, então eu tô usando esse bico. Porém, esse bico dá pra fazer tanto em bolo grande como bolo pequeno, e em bolo pequeno dá pra gente usar um bico maior, por exemplo, bico 1M, ele faz uma roseta grande. Dá pra gente usar também, tá bom? Mas aqui eu queria trazer esse ar de delicadeza, então eu vou fazer trabalhos pequenos, vou usar esse bico que ele faz trabalho pequeno, tanto na parte de cima como no rodapé do meu bolo, para poder ficar mais delicado. Mas aí você pode escolher outras opções de bico de confeitar e outros trabalhos também, tá bom? Aqui é só uma opção. E aí, para poder dar um destaque, eu peguei o meu chantilly e acrescentei mais corante em gel vermelho. Então, eu consegui uma tonalidade mais escura de rosa, que era para poder sobressair, tá bom? Ficar diferente da cor de fundo do bolo, sabe? Para poder dar um destaque, eu fiz dessa forma e eu gostei bastante de fazer assim, tá bom? Pessoal, esse bolo, vocês vão ver aí que daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês o resultado final. E eu não coloquei o topper de bolo porque eu fiquei esperando a cliente decidir qual topper que ela queria e ela decidiu de última hora. Mas esse bolo, ele foi sim com o topper e o tema usado foi o tema da Barbie. Porém, esse tema dá para vender tranquilamente, só o bolo assim decorado. Vocês vão ver daqui a pouco o resultado final, que ele ficou muito bonito. E também dá para usar qualquer outro tema, qualquer tema rosa dá para poder usar. Tema de jardim, de borboleta, tema da Peppa, tema da Barbie, igual eu usei. Qualquer tema rosa dá para você usar, da Minnie rosa. Usem a criatividade para vocês, que esse tipo de bolo se encaixa em vários temas. E como eu disse, dá para vender ele assim sozinho também, sem topper, tá? E aí eu mostrei pra vocês, pessoal, que eu vou estar colocando pérolas comestíveis. Eu tô colocando com a minha mão mesmo, porque minha mão tá higienizada. Mas se você quiser, você pode usar a pinça, tá bom? Mas aí tem que ser uma pinça que você use só na confeitaria, tá bom? Mas se você colocar com a mão, desde que a sua mão esteja higienizada, também não tem problema nenhum. Então eu vou colocando as minhas pérolas, tá na cor pérola mesmo, tá bom? Aqui às vezes eu encontro na cor prata, dourada, mas essa daí é branquinha mesmo, cor de pérola. E eu coloquei uma em cada rosetinha. E aqui está, pessoal, o resultado final do bolo. Como eu disse pra vocês, é uma decoração super simples, super fácil de fazer. Dá pra vender o bolo assim, sem topper, sem nada. Ou se você quiser colocar um topper de bolo, esse tipo de decoração, até mesmo nessa cor, ou se você quiser fazer em outra cor, se encaixa em vários temas, tá bom? Então eu gostei muito de ter feito essa decoração, a minha cliente gostou bastante também, e eu espero que vocês também gostem, tá? Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal.